meninos! Tudo bem com vocês? Bom dia! Tudo bom por aí? Tudo tranquilo? Espero que sim. Como vocês sabem, essa aula a gente vai começar fazendo a correção da última, a correção da aula 3, e logo em seguida a gente já começa com a nossa aula 4, beleza? Então vamos à correção. Na aula 3 nós falamos sobre os símbolos da vida e deixei aqui para vocês algumas atividades, correto? Então vamos lá. Eu pedi aqui no exercício para que vocês procurassem o significado dessas palavras. A primeira palavra foi representação. Significa ato ou efeito de representar. A outra palavra era regeneração, que significa revivificação ou refortalecimento. Renascer, que significa nascer de novo. Integrar, incluir um elemento num conjunto, formando um todo coerente, incorporar, integralizar. Subterrâneo é o que está situado debaixo da terra ou do nível do chão, subtérreo. Absorver, fazer desaparecer por incorporação ou assimilação. Superfície, o exterior, a parte externa, visível dos corpos, face. Sintonia, qualidade de seleção dos receptores nos quais as emissões de frequências diferentes daquela que corresponde à regulação do ressoador produzem um efeito mínimo. Copa, vaso fundo de dimensões e formas variáveis, para bebidas, taça. Sagrado, relativo ou inerente a Deus, a uma divindade, à religião, ao culto ou aos ritos, sacro, santo. Horizonte, linha circular em que a terra ou o mar parecem unir-se ao céu e que limita o campo visual de uma pessoa. E, por último, tivemos aqui a espiritualidade, que é a qualidade do que é espiritual. E aqui eu pedi para que vocês construíssem um poema, para que vocês utilizassem essas palavras acima e aí fizessem um poema bem legal. Eu não sei se todos já fizeram, mas no retorno das aulas eu vou olhar, tá? Então, todas essas atividades, mesmo quem esteja imprimindo, eu peço para que cole no caderno. Quem estiver copiando, copie na matéria certinho no caderno, porque no retorno eu vou dar uma conferida nesses materiais de vocês, tá? Nesses exercícios. E não tem nem desculpa, porque vocês estão recebendo a correção, tanto por vídeo como lá no portal em PDF. Então tem que estar acompanhando, fazendo a correção, até para que quando chegarem as avaliações, vocês tenham o material corrigido para estudar também, tá? Um outro recado que eu preciso deixar aqui para vocês é que ainda tem alunos que estão copiando texto. Não precisa, galera, não precisa copiar texto, fiquem tranquilos. Eu só quero os exercícios. O texto vocês podem utilizar aqui como consulta, tá? Então, joga na tela do tablet, do telefone, da TV, do notebook, do computador, enfim, consulta o texto na hora de responder. Fora isso, vocês não precisam copiar, não, que é como a gente fazia na sala. O texto era projetado e as atividades no caderno. Segue do mesmo padrão, beleza? Então, fora isso, bora para a aula. Aula 4. E o tema da aula 4 é as diversas formas de ver a morte. O ser humano passa pelo ciclo vital, ele nasce, cresce, envelhece e morre. Morte é um fato natural, assim como o nascimento?
Por que morremos? Para onde a gente vai depois que morre? E aqui eu tenho um poema, um texto, né, falando sobre a vida na Terra. Esse texto é de Dina Raquel. No princípio era o nada, e do nada se criou. Devagar, devagarinho, tudo se criou. Astros, estrelas se formaram, e a vida se espalhou. Assim a casa estava pronta para a vida acolher um planeta muito bonito, para podermos viver. Como a vida começou? Quem foi que a criou? Isto é um grande mistério que a humanidade sempre buscou. Crianças no mundo inteiro têm suas indagações. Muitas buscam as respostas em suas religiões. Legal esse texto, né? Ops. Aqui, no finalzinho do texto, tem uma coisa que a gente já havia falado lá no começo das aulas, que as religiões, elas procuram explicar a criação. A gente vai para aqueles mitos de origem e cada religião ela conta sobre a criação de uma forma. E aí usa-se de lendas, de fábulas, né, de vários quesitos desses. Bom, o pensamento religioso. O ser humano sempre quis compreender e controlar o mundo ao seu redor. Muitas vezes, seu medo face ao desconhecido fez com que inventasse crenças a fim de se sentir que possuía certo controle sobre o mundo à sua volta. Ao se deparar com a morte, as pessoas conceberam a ideia de uma vida para além da morte. Os rituais funerários também possuem a função de dar algum encaminhamento para a alma desse morto, e não apenas oferecer consolo para os seus entes queridos. Os egípcios formaram uma civilização africana que se tornou mundialmente conhecida por suas misteriosas e belas pirâmides. Para eles, a vida era uma preparação para a morte. A organização social egípcia era complexa. Nela, o faraó é a autoridade máxima, mas existiam também os sacerdotes, os militares e os escribas, prisioneiros de guerra, artesãos. Viviam basicamente da agricultura, mas toda a terra trabalhada pertencia a Faraó. Todo mundo aqui já ouviu falar das múmias, né, gente? Pois é. As religiões eram bastante fortes na estruturação social deste povo. Acreditavam em diferentes deuses, alguns representados com os corpos corpos metade animal e metade gente, alguns representados como animais completos. Um exemplo disso era Horus. Era uma divindade representada com um corpo humano e cabeça de falcão. Tote tinha a cabeça de um pássaro. Anubis tinha a cabeça de um chacal. Bastê, a deusa, era representada por uma gata. Certas divindades personificavam forças da natureza, como o sol, por exemplo. Para eles, a vida após a morte era uma possibilidade. Porém, para ter uma boa vida após a morte, deveria apresentar certas virtudes. A prática da mumificação dos corpos surgiu a partir dessas crenças religiosas. Agora a gente vai falar desse processo aí de mumificação, tá? Agora, em seguida. A morte é uma realidade humana e para lidar com ela de maneira equilibrada, é necessário haver maturidade e esperança de que morrer nem sempre é o fim. Assim, não é somente a morte que nos leva ao sentimento de perda. Enlutamos diante de pequenas coisas em nossa vida, como, por exemplo, o desmame, a aposentadoria, a amputação de um membro, o aborto. Há também o luto coletivo, que seja por morte de ídolos ou mesmo pela violência que vem deixando os cidadãos cada vez mais entristecidos. Podemos dizer que o luto
é um sentimento natural de dor pela perda de pessoas que tiveram uma importância central em nossas vidas. Apesar da crise que provoca, o luto ele não é uma doença e não deve ser confundido nem com depressão ou com melancolia. O que podemos ver nas sociedades atuais, centrada no bem-estar social, é a tentativa de evitar o contato com a morte nas suas diversas formas, ou ainda a tentativa de amenizar essa dor. Para isso, fazem maquiagem nas pessoas que faleceram. Muitos túmulos têm forma de pequenas casas, os cemitérios são jardinados. A morte é a única certeza que a gente tem e ignora todas as condições sociais e religiosas, nivelando ao mesmo tempo destino e o fim da vida eterna. No entanto, em nossa cultura, não incorporamos como parte de nossas vidas e nos acostumamos, muitas vezes, ao ouvir alguns ditos populares em funerais que justificam a morte, como, por exemplo, essa pessoa era tão boa, mas foi Deus quem quis assim. Todos morrem, contudo, a duração da vida e as modalidades dos rituais fúnebres são diferentes segundo as classes sociais e cultura a que pertencem os mortos. Então, aqui o texto está mostrando para a gente que há uma necessidade do luto, né? E cada religião tem a sua forma de explicar o luto também, esse processo do luto. E cada religião também tem a sua forma de fazer aquele momento fúnebre, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que realmente hoje as pessoas têm essa dificuldade de lidar com a morte. Obviamente, a maioria das pessoas não querem morrer e nem querem perder, né? Nem querem que ninguém que se ama morra. Mas quando essa infelicidade acontece, há, realmente essa maquiagem, né? Esse disfarce, querer melhorar um pouco a situação. É da natureza humana não ter esse enfrentamento. E há essa necessidade também do luto. O luto é um processo que a gente tem mentalmente também, espiritualmente, mentalmente, para que a gente possa processar essa informação da perda, de nos reajustarmos diante da perda, né? E quanto mais próximo for a pessoa, o luto se torna mais necessário ainda, né? Então há necessidade do luto. O luto não é só quando a gente chora, né? Existem pessoas que passam pelo processo do luto sem derramar uma lágrima. E aí cada um enfrenta o seu luto da forma que consegue, né? Não é nem da forma que quer, é da forma que consegue. Eu deixei aqui para vocês umas atividades e eu vou explicar elas agora, tá? Em algumas religiões, a água, o fogo são símbolos para celebrar momentos importantes na vida das pessoas. Faça desenhos mostrando como a água, o fogo e esses outros elementos da natureza são usados em cerimônias religiosas de vida e morte. Aconselho vocês a dar uma pesquisada, né? Letra B. Pesquise teorias científicas sobre o surgimento da vida na Terra. Tem duas grandes teorias aí, que eu não vou falar, senão eu vou dar resposta. Pesquise sobre os costumes funerários dos egípcios, como era feito esse processo de mumificação. Gente, é um processo muitíssimo interessante. Que trabalho! Eu não teria coragem de ficar numa sala onde fosse feito, muito menos de fazer, Deus me livre. Vocês vão ver, pesquisa só que vocês vão ver. Aí depois vocês vão lá no chat falar comigo se esse negócio não é esquisito. Misericórdia. Na letra D, qual era a utilidade das pirâmides? Na letra E, é um caça-palavras. E vocês vão achar budismo, hinduísmo, judaísmo, muçulmano, taoísmo, umbanda e shintoísmo.
Prestem atenção. Aqui tem palavras na diagonal e de trás para frente, tá? Então, façam aí com atenção. É, ele é bem grandinho, mas tem palavras de trás para frente e palavras na diagonal, tá? Tanto de um lado quanto para o outro. Isso vai dar um pouquinho de trabalho para vocês, vai deixar vocês bem relaxados para procurar, tá bom? Esse vai ser o exercício que eu vou corrigir na próxima aula, tá? O exercício da aula 4. Bom, agora vamos às nossas considerações finais. O que eu preciso que vocês façam são essas atividades aí. E eu quero também que o nono ano vá até o chat na terça-feira que vem, dentro do horário de 9 às 11, para falar comigo sobre esse processo aí de mumificação. Eu quero que vocês pesquisem e vão fazer as anotações aí e depois vão dar um pulinho lá no chat para me contar o que vocês acharam sobre isso aí, o que vocês acharam desse processo de mumificação, qual é a parte que vocês mais ficaram curiosos ou que tiveram mais nojo ou receio. Tem uma aqui que eu tô quase falando para vocês, gente. Tem uma parte ali que eu não consigo nem visualizar isso na minha cabeça, Deus me livre. Mas é um processo que, principalmente para a época, cara, eles eram incríveis, incríveis. E o processo dá tão certo que vocês têm esses corpos conservados até hoje, né? Então é um processo incrível. Apesar de eu não ter estômago para isso, mas é muito legal. Bom, é isso. A nossa aula termina aqui. Os exercícios vão estar lá no portal junto com o texto para consulta. Novamente, não precisa copiar o texto, somente a consulta. É só para consulta, copia só o exercício, beleza? Deixa eu ver se tem mais recado. Chat, toda terça, de 8 às 11. Vou estar lá disponível para vocês. Não, gente, de 9 às 11. 8 nada, tô louca. De 9 às 11, tá? Estejam lá e cumpram a tarefa. Agora eu vou deixar toda a aula eu vou deixar uma tarefa para vocês aqui. E sim, pode ser que valha ponto. Tô pensando aqui. Beijo, minha gente. Bom restinho de semana para vocês. Fiquem com Deus. Muito juízo nessas cabeças. Pelo amor de Deus, se cuidem e cuidem da família de vocês. O meu desejo é que tenham todos muita saúde e muita paz. Até a próxima aula.